Elias, estava falando antes aqui sobre não ser uma surpresa, assim, né? Melhor campanha da primeira fase, elimina o Santos aqui, tendo boas chances contra o Santos. E hoje também não foi ao acaso, né? Criou oportunidade para fazer e um belíssimo gol do Mike, né? Sim, uma bela jogada, né? Na hora que saiu a jogada, eu vi se desenhando ali, os dois laterais dentro da área, povoando ali, e sobrou pro outro lateral. Então, é treino, né? Isso é treino, é um belo trabalho do Anderson, né? Veio para cá para tentar fazer com que o Novo Horizontino suba para a primeira divisão, já está batendo na trave. E ganha não, né? Conquista essa vaga na final, é a primeira do clube, né? Mereceu, né? É um dado, o Corinthians não ganhou nenhum clássico. É isso. E o Novo Horizontino ganhou 3. Essa é a questão, e eu quero responder essa enquete. Eu gostaria de ver o São Paulo. São Paulo? Porque aí o Novo Horizontino, se ganha, vai fazer barba, cabelo e bigode. Vai dizer que pegou todos os grandes e passou por todos eles. É um ponto importante. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Vamos botar só o gol aí pra gente rever o que o Elias estava dizendo aqui. Óbvio que tem mérito, né, do que fez o Novo Horizontino, mas tem erro da defesa do Corinthians, ou Elias? Olha, eu sempre brinco, né? Eu tenho um amigo meu, que é um ex-lateral, e eu brincava com ele. Quando o lateral falha, sai gol, né? Então ali é um erro de posicionamento do Mateuzinho, que, né, tentou comprar, saiu da linha, né? Deixou o André acompanhar, o André não acompanhou, né? Sempre vai cair nas costas do lateral, né? Porque ele é o dono da posição. Né? Mas e é ele que aparece na foto, né? E é ele que aparece na foto, né? O gol foi aonde? Nas costas do lateral, né? Então, né, é um lance difícil, né? Eu acho que é mais mérito também do Novo Horizontino, que povoou bem a área, atacou o espaço e soube e aproveitou e fez o gol. Deixa eu trazer o Otávio Beckler também para o nosso último lance aqui, para ouvir um pouquinho de vocês, meninos, porque assim, acho que é com merecimento, né, que passa o Novo Horizontino para essa final do Campeonato Paulista, e passando por grandes e fazendo a melhor campanha e tal, mas eu acho que tem um pouco de decepção, imagino eu, que do contexto geral, assim, de quem acompanhou o futebol, desse Corinthians no momento decisivo, né? Porque contra a Portuguesa não conseguiu fazer um bom jogo e ali no apagar das luzes empata e vai para os pênaltis e aí tem um cara decisivo. E hoje aqui também não faz um grande jogo, né? Então me parece que falta esse Corinthians, aquele que jogou contra o Flamengo na Supercopa, não apareceu nesses jogos decisivos do Paulista, né? E era um Corinthians que vinha tão bem fora de casa, né, Tainá? Vinha conseguindo os resultados, 5 jogos sem perder como visitante. É que eu acho que hoje diz mais sobre o adversário, né? Mas se a gente pegar também o recorte do Corinthians nesse Paulistão, Beckler, todos os jogos contra nos clássicos, né? Contra os principais rivais e até contra o Bragantino, também outro time de Série A, o Corinthians não conseguiu vencer. Então talvez isso explique também o fato do Corinthians, na hora que mais precisava, não ter conseguido vencer os grandes duelos. É isso. Na temporada passada, quando o Corinthians ganha a Copa do Brasil, a gente vê que o Corinthians é um bom time de mata-mata, de jogos grandes, mas também que é um time que faltou regularidade porque terminou o Campeonato Brasileiro em 13º lugar. Então, o título e o mata-mata meio que mascara um time que é um time inconstante mesmo, como é esse time titular do Corinthians. Não altos só o time, e baixos, né? Altos e baixos, não só o time reserva, não só as peças que entram, mas o time do Corinthians, e hoje não tinha, acho que um jogador muito importante, como sempre, que é o Yuri Alberto, que é quem termina as jogadas. O time do Corinthians é um time irregular. Hoje eu ainda acho que pegou um grande adversário do outro lado, que sabe exatamente o que faz, mas que o que imaginou para o jogo do Dorival Júnior não me parece ter sido a melhor escolha, de encher o time de meio-campistas, de não ter jogadores para arrastar a defesa do Novo Horizontino para trás. Então até a gente viu na saída o Gustavo Henrique falando que faltava profundidade para o time, que às vezes a defesa estava alta, mas o time foi escalado sem jogadores com essa característica, e a gente já via esse time não jogando bem contra a Portuguesa, mas foi suficiente para passar por conta dos pênaltis e por conta do pênalti perdido nos 90 minutos. E hoje repetiu um jogo muito ruim. Eu repito, depois do gol do Novo Horizontino, o Corinthians foi finalizar 10 minutos depois. O gol do Novo Horizontino sai no minuto 74, o Corinthians finaliza aos 84 e volta a finalizar aos 94. Nem blitz o Corinthians conseguiu fazer nos minutos finais. É um time que não atacou bem em nenhum momento. Ô Elias, queria ouvir você também sobre isso, né? É um cara que teve tanto em campo com a camisa do Corinthians, entende demais do Corinthians, e acho que a sua leitura pode ser importante nesse aspecto. O Corinthians, que é um time
tão forte em mata-mata, se mostrou um time muito sólido na última Copa do Brasil, nos jogos contra o Flamengo, como lembrou aqui o Beckler, mas que se a gente parar para olhar nesse Paulistão, nos jogos contra times da Série A não conseguiu vencer nenhum, né? Porque ele empata com o Santos e com o São Paulo, mas perde para Palmeiras e para o Red Bull Bragantino. O que você acha que faltou para o Corinthians competir no mais alto nível, olhando para o Campeonato Paulista, né? Porque no Brasileirão acho que essa instabilidade está mais para o lado alto do Corinthians, né? É uma série de fatores, né? Eu acho que o Corinthians, né, voltou antes, né? Não teve tempo para descansar, né? Não é desculpa, né? Mas é um fato, né? Que tem que ser analisado, tem que ser levado em conta, né? O Dorival não teve todos os jogadores à disposição durante todo o campeonato, né? É outro fator que você tem que levar em conta. Mas vamos analisar o jogo jogado. O Corinthians não jogou bem, o Paulista, né? Jogou alguns jogos bem, fez alguns jogos bons, né? E os Primeiro demais... tempo contra o Santos na Vila foi bom, por exemplo. Foi bom, né? Mas contra o Palmeiras foi um jogo... Foi corrido, né? Mas poderia ter sido melhor. Contra o São Paulo, a mesma coisa. Achou um gol no final, né? Contra o Red Bull foi atropelado. Atropelado. Entendeu? Então o Corinthians não fez um bom Paulista, né? Mas eu acho que usou para conhecer os seus jogadores, para revelar um André, né? Para dar minutos pro Bidon, né? Para confirmar seu bom final de temporada, né? Que ele terminou muito bem, né? Então serviu como uma pré-temporada, né? Mas o Corinthians vive de títulos, né? Então é lamentar, é triste, né? É decepcionante o Corinthians sair, né? Mas perdeu para um grande time que vem fazendo uma belíssima campanha. Belíssima campanha, né? Aliás, a gente já vai ter convidado aqui. Ricardinho, queria você participando junto com a gente. Daqui a pouco a gente traz convidado aqui no Totem, mas óbvio que tem os dois lados, né, para analisar nessa parada aqui da eliminação do Corinthians, que fica pelo caminho, o atual campeão paulista, mas da grande campanha que faz o Novo Horizontino, né? Não é do nada, não é porque é mata-mata e aí passa aleatoriamente, não passou jogando bola, assim. Muita bola, né, Thay? Jogando muita bola, são 7 jogos na temporada aqui no Jorjão, são 6 vitórias pelo Campeonato Paulista e mais a vitória no meio de semana pela Copa do Brasil. É um time muito sólido, jogando na sua casa, conhece todos os espaços aqui do Jorjão, é um time que pouco sofre gols, foram apenas 2 gols sofridos em casa, chegou ao 13º gol marcado jogando aqui no seu estádio. Tem no Rômulo, um jogador que foi criado aqui, foi para o Palmeiras, não deu certo, volta a jogar muita bola. Tem no Robson, um jogador que tem sido decisivo, um jogador que é agudo, um jogador que gosta de ter a bola e não tem medo. E hoje teve o Mike indo à rede e fazendo